Otávio, faz favor. Vou pedir aqui ajuda. Olha. Acredito que os irmãos até aqui têm já experimentado a presença de Deus e tem sido tão bom, neste tempo, ver os nossos irmãos participando, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Certamente, Deus já tem falado ao seu coração e como ouvimos essa música que terminamos de louvar ao Senhor com ela, Jesus é o centro. E nessa noite, eu vou estar falando também sobre Ele, Jesus Cristo. E eu convidava você a abrir a sua Bíblia. Se você a trouxe, se você não tem, certamente os nossos irmãos vão facultá-la ali através da projeção. E eu convidava você para ler em Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 29. E lembrando que nós estamos, durante essa semana, esse final de semana, neste retiro, e a coordenação desse retiro criou um tema. E o tema que foi atribuído para que eu pudesse pensar nele, nessa noite, era focar em Jesus. E eu pensei assim, mas não tem outro realmente para nós focarmos. Para nós que conhecemos Jesus, só Ele, só existe Ele. Fora dele não há outro. Então ficou fácil para mim. E eu agradeço por terem permitido que eu falasse sobre isso, porque aí é fácil falar de Jesus. Se fosse outro assunto, eu ia ficar todo atrapalhado. Mas para falar de Jesus é fácil, porque Ele é único. Então a gente não tem que fazer comparações, porque não há comparação com Jesus. Ele é o centro, Ele é único. Então eu gostava de ler Marcos capítulo 8, versículo 27 a 29, que diz assim a palavra de Deus. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz os homens que eu sou? A pergunta de Jesus podia ser traduzida assim, se você tem acompanhado as conversas das pessoas, aos seus vocês, em que eles têm focado? Qual é o foco deles? O que eles pensam que eu sou? O que eles dizem que eu sou? E eles responderam, versículo 28, João Batista, e outros diz que tu é Elias, mas outros, um dos profetas. Eles tinham uma visão, a humanidade, nos dias de Jesus, tinha uma visão bastante distorcida de quem era ele, Jesus. E ele então disse aos seus discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aqui, eu penso que a resposta deles, através de Pedro, seria a mesma que nós hoje poderíamos dar. Pedro, tomando a palavra, disse assim, tu és o Cristo. Tu és o único. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és o Cristo de Deus. Nessa noite, conforme nós temos pensado em Jesus como o nosso foco, Jesus é o assunto central das Escrituras Sagradas. Não há nada nas Escrituras que aponta para outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Ele é o centro das Escrituras Sagradas. Desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o último livro, o Apocalipse, tudo aponta para Ele. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o foco das Escrituras. Quando nós começamos a ler a Bíblia, desde Gênesis até o último livro, Apocalipse, está falando de Jesus. O centro das Escrituras é Jesus Cristo. O foco é Ele. Todos os profetas, todos os escritores sagrados, de todos os tempos, focaram nele. E eu, como tu, devemos também focar nele, Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, Jesus, ressurreto e glorificado, apresenta-se como o primeiro e o último. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega.
diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não há outro além de mim. Então Jesus é único. Ele é o centro. Ele é aquele em quem nós devemos focar para todos os sentidos da nossa vida. Somente nele, em Jesus, o pecador pode encontrar a paz espiritual que tanto almeja. Ele é o único Salvador e Senhor. As pessoas podem procurar em todos os lugares. As pessoas podem bater em todas as portas. Mas salvação só se encontra na pessoa de Jesus. O pecador só poderá ser salvo em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. A paz espiritual que ele necessita, o perdão dos pecados, só Jesus Cristo pode dar, porque ele é único. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 11 e 12, declara que ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas a qual foi posta por cabeça de esquina, a pedra principal na construção espiritual. E diz ainda, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro. Ele é único. Todo pecador tem que focar em Jesus, olhar para ele se quiser ser salvo. Se quiser ser ajudado, socorrido, precisa olhar para Jesus. Não existe nenhum outro nome dado no céu e nem embaixo na terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. As religiões, os homens, as pessoas criam um monte de situações e até mitos para tentar aproximar o homem de Deus. Mas Jesus é único e só Ele pode salvar o pecador. A pensar neste tema, foca-te em Jesus, então eu resolvi transcrever de forma resumida o resultado de alguns estudos teológicos, onde pelo menos uma característica identifica a Jesus e revela a sua pessoa ao longo dos 66 livros da Bíblia. E eu passo a enumerar. No primeiro livro da Bíblia, e agora eu vou vou procurar ler um pouquinho mais rápido, porque são 66 livros, eu vou falar sobre todos eles. Meia-noite nós estamos num acampamento, acampa dentro, não tem problema, vamos dormir todo mundo aqui. Então não tem problema, não temos pressa. A começar pelo primeiro livro da Bíblia, Gênesis, encontramos o registro da criação e da queda do homem. Mas também encontramos a primeira de muitas promessas relacionadas com o nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Capítulo 3 fala dele como descendente da mulher. A semelhança do que aconteceu com a libertação de Israel do cativeiro do Egito e como foram protegidos da morte sob a proteção do sangue aspergido nos umbrais e portas, nós igualmente somos libertos da escravidão do pecado. Em Êxodo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Com a instituição da lei que regulamentava os diversos tipos de pecados praticados e a necessidade de expiação, em Levítico, ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Os israelitas no deserto murmuraram contra Deus e serpentes ardentes os picavam e muitos morreram por causa dos seus pecados. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de metal e levantasse-a numa haste. Aquele que ao ser picado, arrependido e em obediência, olhasse para ela, ficava curado. Em Números, ele é aquele que seria levantado para a nossa cura e redenção. Jesus é único. Moisés, quando estava para morrer, anunciou profeticamente que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E quem não o ouvisse seria exterminado do meio do povo. Assim, em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta que havia de vir. Para auxiliar e estar na linha de frente das nossas batalhas e conquistas, vemo-lo em Josué como o capitão da salvação. O nosso foco é Jesus, nossa esperança é Ele, nossa confiança está nele. Em Juiz, Ele é o juiz e libertador. O pecador precisa ser redimido do estado de servidão. Em Ruth, Ele é o nosso parente resgatador. Para os que anseiam viver uma vida plena e vitoriosa, deve esperar nele.
Se este é o seu desejo, foca-te nele, porque em 1 Samuel, ele é a nossa vitória. Nós conseguimos vitória nele. Se tens tido desilusões, se te sentes inseguro e temes, em 2 Samuel, ele é o profeta confiável. Muitas pessoas têm andado desiludidas, desesperadas, mas Jesus é confiável. Nele nós podemos confiar. Se necessita de direção para a sua vida e para os seus negócios, foca-te nele. Em 1 Reis, ele é o dador da sabedoria. Ele é o único mais sábio deste mundo e do universo. A soberania, o poder e o domínio lhe pertencem. Em 2 Reis, ele é o rei dos reis. E em 1 Crônicas, ele é o rei de Deus. Em 2 Crônicas, ele é o que faz a aliança com o seu povo. Se você precisa estar desligado, precisa de uma segurança, Deus quer fazer uma aliança contigo. Deus quer te trazer para o seu seio, Deus quer ter compromisso com você, se você quer e deseja ser auxiliado por Ele. Em Esdra, Ele é o nosso auxílio, o Senhor dos céus e da terra. Se você se sente derrotado ou derrotada, com uma vida em ruínas, em Neemias, Ele é o nosso restaurador, foca-te nele. Se julgas que a sua causa está perdida e não tens quem possa te ajudar, foca-te nele, porque em Esther, ele é o nosso advogado. Se pensa que para ti é o fim, então somente creia, foca-te nele, porque em Jó, ele é o nosso Redentor que vive, o Senhor está vivo. Ele pode te socorrer, ele pode te ajudar. Em Salmos, ele é o nosso socorro e a nossa alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Em Cantar de Salomão, ele é o amado da nossa alma. E em Isaías, ele é o Messias que havia de vir, o prometido, aquele que todos esperavam e que veio até nós. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, ele é o varão de Deus. E em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, ele é o rei eterno e a pedra que esmiuça. Em Oséias, ele é aquele que orienta o desviado e sara as feridas. Foca-te nele. Talvez você esteja vivendo uma vida de sofrimento, talvez feridas estão abertas, precisam de cicatrizar. Foca-te nele. Ele é aquele que sara as feridas. Sente necessidade de uma restauração plena, deseja ser revestido com o poder de Deus. Em Joel, ele é o restaurador e o que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele é o divino lavrador, ele trabalha, ele poda, ele cuida, ele zela, ele faz com que você possa produzir mais frutos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador, foca-te nele, não há outro além dele. Em Jonas, ele é a nossa ressurreição e vida. Em Miqueias, ele é o nascido em Belém. Sente-se fraco, cansado, angustiado, foca-te nele. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Por isso que nós temos a nossa segurança, a nossa fortaleza nele. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso, ele zela, ele cuida, ele protege os seus filhos, ele tem zelo pelos seus filhos. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. As nações procuram solução, as nações procuram paz, as nações procuram consolo, mas Jesus é aquele que poderia trazer à nação o consolo e o desejo que elas têm de serem consoladas, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. A justiça está desacreditada em muitos lugares. Há pessoas que não confiam mais. A justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. Jesus é a nossa justiça. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Messias prometido. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. E em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor redivivo e dador do Espírito Santo. Ele está vivo e é ele que ainda hoje continua dando o Espírito Santo, salvando, libertando e batizando com o Espírito Santo, concedendo dom às pessoas, ajudando e auxiliando, consolando os aflitos. Em Romanos, ele é aquele que nos justifica. Por isso Paulo escreve: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele, Jesus, que nos justifica. Foca-te nele. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor nosso. Nós temos hoje um Senhor, fomos libertos da escravidão. Hoje nós temos um Senhor de amor, um Senhor que nos ama, um Senhor que nos protege. Ele é o nosso Senhor. Em 2 Coríntios, ele é a nossa suficiência
nós nele podemos todas as coisas, nós temos condições, porque o Senhor é que nos sustenta, Ele é a nossa suficiência, Ele é único e suficiente Salvador, não precisa de nada. A salvação é um presente de Deus. Jesus fez um sacrifício único e suficiente. Em Gálatas, Ele é o nosso libertador do jugo da lei. A religião escraviza, a religião faz com que as pessoas estejam cegas, andando desgarrada. A religião não consegue trazer salvação ao homem. A lei escraviza, diz a Bíblia que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Jesus é aquele que nos liberta do jugo da lei. Em Efésios, Ele é o Deus em todos. Ele é o Senhor que está em nós, o nosso tudo em todos. Em Filipenses, Ele é a nossa alegria, Ele é o supridor das necessidades. Com Ele posso todas as coisas, por isso eu foco-me nele. Você também pode focar nele. Ele é o auxílio, Ele é o socorro, Ele é aquele que supre as necessidades. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Colossenses, Ele é o cabeça da igreja. É Ele que dirige a igreja. É Ele que sustenta a igreja, é Ele que alimenta a igreja, é Ele que protege a igreja, é Ele que dá condições à igreja da sobrevivência, é Ele que vai levar a igreja para estar com Ele para sempre na eternidade. Ele é o cabeça da igreja, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Talvez você está a pensar assim, mas eu não tenho tido ajuda, estou sozinho neste mundo. Saiba que se você entregar a sua vida para Jesus, Ele passa a suprir todas as suas necessidades, porque Ele é a cabeça, Ele vai dirigir você, Ele vai cuidar de você, Ele vai alimentar, vai te proteger. Em 1 Tessalonicenses, Ele é aquele que há de vir, o Senhor virá. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, os salvos. Jesus voltará, Ele vem buscar a sua igreja. A qualquer momento, o céu se abrirá para que Jesus possa voltar para buscar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, Ele é o fiel protetor. Quem está nele está protegido, ninguém o arrebata das suas mãos. Quem entrega a sua vida para Jesus, quem confia nele, quem entrega o seu caminho nele, está seguro. A proteção, a salvação, a vida eterna. Nada mais teme, porque o Senhor é um fiel protetor. E Ele prometeu guardar e segurar e sustentar aqueles que nele confiam. As religiões, os homens, inutilmente procuram meios para se achegarem a Deus. Mas em 1 Timóteo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Foca-te nele. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Joaquim, não é José, não é ninguém que salva. Ninguém pode chegar a Deus por outro caminho. Ele é o único caminho, Ele é o único mediador, é Ele que intercede pelo homem diante de Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. Não é um deles, é o único. Jesus é único. Foca-te nele. Os fiéis naquele dia receberão a recompensa de ser da sua fidelidade por servir ao Senhor, por estar com o Senhor. Em 2 Timóteo, Ele é o Senhor e justo juiz, dará a recompensa a todos aqueles que estão confiando nele. Em Tito, ele é o nosso modelo. Nós não seguimos a outro, nós não imitamos a outro, nós temos Jesus como nosso modelo. Em Filemão, Ele é o nosso Senhor e Mestre, Ele é que nos ensina. Em Hebreus, Ele é o nosso intercessor, autor e consumador da fé. Foca-te nele. É nele que nós temos como confiança, a nossa confiança está posta nele. Em Tiago, ele é o nosso modelo singular, único. Em 1 Pedro, ele é a preciosa pedra angular da nossa fé, e sobre ele que devemos construir a nossa casa espiritual. Jesus Cristo disse para Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Jesus, nossa vida nele, nossa casa espiritual está segura, pode soprar os ventos, pode correr as águas, a tempestade, mas nós não sofreremos nenhum dano porque estamos firmados na rocha principal, a nossa pedra principal, a nossa pedra, a nossa âncora está nele. Jesus é único, foca-te nele. Sozinhos, nós somos fracos, sem ele nada podemos fazer. Mas em 2 Pedro, Ele é a nossa força. Em 1 João, Ele é a nossa vida. Em 2 João, Ele é a nossa verdade, é advogado junto ao Pai. Filhinhos, se pecados, temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Nós temos um advogado que julga a nossa causa, que intercede por nós, que nos ajuda perante a nossa caminhada neste mundo tenebroso. Em 3 João, Ele é o nosso caminho. Jesus afirmou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos caminhos, Ele é único. Jesus é único, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai Celestial. Não é religião, não são pessoas que estão nas religiões, não são líderes religiosos, não são filosofias que podem ajudar as pessoas. É Jesus Cristo o caminho que nos leva ao Pai. Em João ele diz, eu sou
o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Judas, ele é o nosso protetor, foca-te nele. E em Apocalipse, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o primeiro e o último, este que esteve morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, que tem a chave da morte e do inferno, o único digno de receber toda a adoração, toda a glória, toda a honra e todo o louvor para todo sempre. Foca-te nele, porque ele é único. Só Jesus Cristo merece adoração, louvor e honra. E, sobretudo, é um Deus de amor, de misericórdia, que vem até nós. Nós temos um hino que cantamos aqui, que agradecemos e louvamos a Deus, porque Ele não esperou que nós fôssemos a Ele, Ele veio até nós. Este é o maior amor, porque Ele é único, Ele sabe que Ele é único, e nós hoje compreendemos que Jesus é único, por isso focamos nele. Nós não somos superiores, nós não somos melhores, nós temos a visão e focamos naquele que é único. Podem criar todas as coisas, mas Jesus continuará sempre único. Ele é único, é o centro das Escrituras. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, por minha e por tua causa, deixou a sua glória e o seu lugar, o céu, por amor a mim e a ti, veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, por amor a nós foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, está vivo para todo sempre, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e intercede por mim e por ti. Foca nele. Ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador, Ele perdoa, Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele leva para o céu. Ninguém pode fazer por si o que Ele fez e faz por nós. Ninguém pode, só Ele. É por isso que eu foco nele e aconselho-te a focar-te nele. A sua fé deve ser colocada nele, a sua esperança deve ser colocada nele, a sua vida espiritual deve estar fundamentada nele, a sua crença deve ser nele, você deve confiar nele, focar nele para todo sempre. Foca-te nele para ele te libertar do pecado, dos vícios e de tudo mais que tenha arruinado a sua vida. Concentra a sua atenção nele, peça a ele, foca nele. Jesus te ama, Ele pode e quer escrever uma nova história para a sua vida. Você pode começar hoje uma novidade de vida. Convidá-los a ficar de pé, faz favor. Nós vamos estar orando, e eu pedi aos nossos irmãos do louvor, que está dirigindo o nosso louvor, para nós cantarmos. E quem sabe nessa noite, assim, em meio a esse tema, em meio a este momento, a essa ocasião, essa oportunidade tão maravilhosa que Deus nos concedeu. Quem sabe nessa noite você está sendo desafiado a mudar a sua atenção, a mudar o seu foco. No sábado, nós tivemos aqui, o nosso tema era desfoca do mundo. Hoje pela manhã nós pensamos como nós fazemos parte de um corpo, e agora o desafio é para que você foque em Jesus, entregando a sua vida para Ele. Colocando como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que tem a condição de mudar a sua história. Talvez você tenha vivido até agora uma vida miserável. Talvez você tenha vivido até agora uma vida sem sentido. Talvez você anda triste. Talvez você tenha a sua consciência carregada, o fardo do pecado, pensamentos que não conseguem deixar você livre. Mas nessa noite, não importa qual seja a sua situação, se você olhar para Jesus, você ficará liberto, você será salvo, você será transformado. Jesus pode escrever a sua nova história, Ele pode e quer, mas você tem que dar uma resposta a Ele. Nessa noite o Senhor apela para que você possa vir a Ele. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, enquanto nós vamos estar cantando, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Quem sabe você tem estado assim em dúvida, quem sabe o seu coração tem te enganado, quem sabe você não tem aquela convicção, aquela certeza de que você está olhando para a pessoa certa. Talvez você tenha estado olhando para dois lugares, talvez o seu olhar tenha desviado dele, Jesus, mas nessa noite, é noite de você começar uma nova história, de haver restauração para a sua vida, de haver mudança para a sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Enquanto nós cantamos, se você quiser deixar o seu lugar e vir aqui à frente e diz: pastor, ora por mim, eu preciso de mudar, eu quero começar a olhar para Jesus, olhar somente para Ele, autor e consumador da fé.
Eu quero estar nele, eu quero tê-lo como meu Salvador, como meu Senhor. Eu compreendo que não existe outro além dele. Eu compreendo que não há outro fora dele, que não há salvação fora dele, que não há segurança fora dele. E eu entrego a minha vida a ele. Se você quiser, enquanto nós cantamos, eu pedi à igreja para estar orando. E se você tiver do seu lado alguém, e você conheça, que ainda não entregou seu coração para Jesus, ainda não tomou uma posição diante de Deus, e você sabe que ele precisa, vem com ele aqui à frente. Ajuda para que ele tome uma posição diante de Deus, porque nessa noite, Jesus é o nosso foco principal, único Senhor e Salvador. Vamos louvar ao Senhor. Tu és o centro, ó Jesus. De tudo és o centro, ó Jesus. Do princípio até ao fim, sempre foste e serás sempre tu, Jesus. De tudo és o centro, ó Jesus. De tudo és o centro, ó Jesus. Do princípio até ao fim, sempre foste e serás sempre tu, Jesus. Jesus, tu és o centro e nada importa mais que tu. Todo o universo se move ao teu redor. O centro é somente tu. Quem sabe Jesus não está em primeiro lugar na sua vida? Quem sabe você tem deixado Jesus para o segundo plano? Talvez você não tenha tido força para colocá-lo em primeiro lugar nessa noite. Vem à frente, vamos orar por ti. Deus quer ajudá-lo, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fortalecê-lo, fortalecê-la. Deus quer fazer você tê-lo em primeiro lugar na sua vida, como centro da sua vida. Nessa noite, o Senhor está presente e Ele quer te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o centro. Aleluia. E nada importa mais que tu. Aleluia. Não há nada para além de ti, Senhor. Não há nada mais importante que o Senhor, meu Deus. Aleluia. Move ao teu redor. Aleluia. Meu Jesus, tu és o centro e nada importa mais que tu. Todo o universo se move ao teu redor. Meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos dado essa oportunidade de conhecê-lo.
e de nos ajudar até aqui. Nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E é tão bom tê-lo como nosso Senhor, tê-lo como nosso Salvador, como nosso ajudador. E se porventura alguma coisa, alguma situação tem forçado para que você desvie a sua atenção, não permita. Não olhe para ninguém mais para além dele, porque ele é único. Foca-te nele. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação, pela tua palavra. Te agradecemos ao Espírito Santo por trazer ao nosso coração a revelação de quem é Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos tocado. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o privilégio de conhecê-lo, Senhor. E agora nós oramos, ó Deus, agradecidos, para que continue, Senhor, sendo o centro da nossa vida, Senhor. Não nos deixe olhar nem para a direita nem para a esquerda, não nos deixe olhar para trás, Senhor. Ajuda-nos na caminhada, Senhor. Continue com as tuas mãos sobre nossas vidas. Também oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não conseguiram ver-te, Senhor, por aqueles que não compreenderam, por aqueles que porventura estão com seus corações endurecidos. Este mundo necessita de conhecê-lo, Senhor. E nós oramos para que a tua bênção e a tua graça, Senhor, seja sobre nós como povo, Senhor, e consigamos, ó Deus, transmitir a tua palavra, essa mensagem de salvação, de amor. Deus, ajuda-nos, ó Deus, e salva, Senhor. Oramos por este conselho, ó Deus, de Portimão, por todos estes países, pelas nações. Oramos por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para que possa tocar nas suas vidas e que eles possam olhar para ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador, ou como autor da fé, Senhor. Ajuda, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Podem sentar, faz favor.